Vamos falar de Bolsa Brasileira e dólar contra real. Fazem 3 dias que tivemos aí o resultado das eleições e tivemos algumas sinalizações, mas ainda inspira cuidado. Também, hoje é quarta-feira, feriado na B3, mas as bolsas internacionais estão abertas. Houve decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, o que derrubou o S&P. E nós temos ativos referentes ao Brasil negociados lá e a gente pode dar uma olhada para criar aí alguma expectativa para o pregão de amanhã. Também quero mostrar o que eu estou de olho tanto em bolsa brasileira contra dólar e contra real e também outro ativo que eu acho que ele pode influenciar tanto o Brasil como o exterior. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no EWZ. O EWZ fechou caindo quase 3%. Então acompanhou aí um pouquinho mais exacerbado o mercado americano. A gente pode dar uma olhadinha também no Brazilian Real Futures, que é um contrato futuro de reais negociado na Bolsa de Chicago. E ele caiu 1,28%. E ele tem um movimento inverso ao SDBRL, ao dólar futuro. Então, se ele está caindo, significa que o dólar futuro estará, se estivesse aberto o mercado, estaria subindo, o SDBRL estaria subindo. Isso a gente pode ter alguma expectativa que a abertura amanhã da B3 pode ser aí de bolsa para baixo, dólar para cima. Obviamente que tem ainda a seção asiática, a seção europeia, que pode mudar um pouco o humor do mercado e amanhã a gente tem uma abertura diferente. Mas temos essa sinalização com os ativos negociados aí nas bolsas americanas. Agora vamos dar uma olhada na questão um pouco mais técnica, tá? E vamos dar uma olhada aqui no índice futuro, tá? E o que eu tô de olho, tá? Depois das eleições, o que a gente teve? Né? Tivemos um movimento forte para baixo, não fechou o gap, não veio na média de 200, não visitou esta LTA e fechou a bolsa para cima, respeitando média de 21. E depois, no outro dia, ela se segura abaixo dos 119.430, 118, mas respeita a média de 21 e levemente acima do fechamento anterior. Então, cara, esse eu olho, isso não me dá muita indicação do que deve ser o movimento. A gente tem movimentos mais longos da Bolsa Brasileira dela para cima. Ela cruzou média de 21 com a de 50 aqui no semanal, as médias estão alinhadas, ela veio visitar aqui a média de 21 do semanal, ou seja, abre ali, está subindo, já tinha rompido a LTB, né? Aqui no gráfico diário também as médias estão alinhadas para cima, mas a gente tem que ver o seguinte, né? A gente teve um movimento aqui de gap, né? Veio até aqui assim, não conseguiu fechar o gap, subiu, devolveu tudo e agora está fazendo este movimento aqui. Eu fico em dúvida se é um movimento para fazer isso aqui, né? Então vamos até desenhar ele de novo. Pernada, correção, pernada para baixo, tá? Ou a gente está vendo um movimento mais longo, que vem num zigue-zague meio esquisito e vai subir. Então estou de olho no quê? Fechamentos, né? Se vai vir aqui, vai realmente passar essa região, porque essa região aqui entre 119.430 e 118, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, que esse topo anterior, ele até veio bater aqui, ó. Ele bateu no 122, né, naquela sexta-feira que ele subiu forte a Bolsa Brasileira. Mas não confirmou aqui em cima, né? Não rompeu, engolfou o movimento na segunda-feira após esta sexta-feira. Então a gente pode até dizer que houve um falso rompimento dessa região, apesar de que teve aqui um fechamento semanal, mas não teve depois a confirmação. Então tá ainda bem incerto, o desenho da Bolsa Brasileira é para cima, mas tem uma briga acontecendo aqui que pode fazer ela jogar para baixo. Inclusive ela veio até aqui, ó, testar quase o limite inferior da nuvem de Ishimoku e a gente tem que observar como é que vai ser amanhã. Vai fechar aqui para cima ou será que vai se manter aqui para baixo? Se começar a escorregar aqui,
pode vir fechar este gap aqui no caminho. Vamos dar uma olhada no dólar contra real. Dólar contra real também está desenhado para cima, um pouco mais lateral nos últimos movimentos, mas a gente teve uma sinalização antes do resultado da eleição, que foi o seguinte: o cruzamento da média de 21 com a de 50. Tá? E aí ele abre pós-eleição o quê? Nós temos uma LTA aqui de maior prazo e uma LTB, né? O lado que escolhesse, teoricamente, é para ele se desenhar. Ele abre aqui em cima e até o momento o candle semanal está aqui embaixo. Tá? Tem que esperar fechar a semana primeiro, se realmente vai perder essa LTB. Se não perder, se ele vai respeitar as médias e vai manter a de 21 ainda cruzando a de 50. Se ele voltar para cima, o que é possível, né? Dado que pode abrir aqui para cima amanhã, vai ficar aqui para cima desta LTB, tá? E depois a gente vai ver se vai confirmar. O desenho ainda do dólar contra real é para cima, tá? Ele não se desconfigurou. O que ele tem aqui no curtíssimo prazo? Ele fez esse fechamento aqui para fora, né? Tem uma LTA aqui, fez o fechamento para fora, veio abaixo da média de 200, mas a gente precisaria talvez de uma confirmação. Então estou de olho do que vai ser o fechamento da Bolsa Brasileira e do dólar contra real. Se vai confirmar, né, que realmente vai perder a média de 200 aqui, esta LTA, vai ser as primeiras sinalizações. E no caso da Bolsa Brasileira, lá se vai passar aquela região de preços lá do 119, 118. E aí eu quero falar de um ativo aqui que eu tô olhando, me preocupa, tá? Bastante tempo, que é o Beacon, tá? Que é um índice de commodities. Eu venho acompanhando aqui, tá cada vez se aproximando mais, seria para média de 21 cruzar de 50. Pelo movimento até o momento, ele tá ainda só alinhando as médias, tem que esperar fechar a semana. E ele tem um suporte bem forte aqui no 110, é a terceira vez que ele vem aqui, as médias chegaram a cruzar e alinhadas, e ele está querendo aqui, ó, fazer fechamento acima desta LTB. Então estou de olho nisso. Por que eu estou de olho nisso? Se commodities voltam a se acelerar, isso vai refletir nos índices de preço. Refletindo nos índices de preço, pode pressionar os bancos centrais em relação aos juros. Vale lembrar que existe uma expectativa no mercado de que os bancos centrais comecem a ir mais leve nas próximas reuniões, nos seus apertos monetários. E aí também tem o juros final, o terminal, né, que está sendo precificado pelo mercado. E se começar a inflação realmente não ceder e ainda vem commodities somar no jogo, pode ser que a gente tenha aqui um problema de juros um pouco mais longo. Não significa talvez uma taxa terminal mais alta, mas talvez um período mais prolongado de juros altos. Então estou bastante de olho aqui. Por outro lado, commodities é uma dúvida que eu tinha da subida da Bolsa Brasileira até antes das eleições. Eu venho externalizando essa minha dúvida há bastante tempo, porque as commodities já estavam se desenhando aqui para baixo, dá uma corrigida, né? Perdeu aqui, fez a bandeira, rompeu o Ishimoku lateralmente, não chega a confirmar, tá? E aí tá batendo aqui no 110 e não passa e não cruza a média aqui. Então, existe o risco de commodities voltar a se acelerar. Commodities voltando a se acelerar é bom para grande parte das empresas brasileiras da Bolsa. Tá? Aqui a gente está olhando de forma mais agregada as commodities, né? Aí precisaria olhar no detalhe o petróleo, a soja, enfim. Mas a gente pode ter uma ideia aqui se as commodities rompendo esta LTB e até não cruzando a média de 21 com a de 50 e até ter um fechamento acima aqui, ó, lá para os 118, pode ser uma sinalização que as commodities fizeram a correção que tinham que fazer e vai voltar a acelerar. Tecnicamente é isso que a gente tem. Olha aqui, ó, vale lembrar que as commodities estão ainda com as médias alinhadas no gráfico semanal
e é uma, como eu posso dizer, uma tendência recente aqui do Bitcoin, né? Não é uma tendência mais longa que estaria mais cansada. A gente tem essa tendência mais cansada no caso da soja, tá? A soja está mais cansada por quê? Porque ela subiu já há bastante tempo, tá? Ó, ela já veio antes, né? Fez topo, etc. Então é uma tendência um pouco mais longa, um pouco mais cansada, bateu bastante cabeça já em topo. Já o Bitcoin, não. Por que o Bitcoin não? Uma das coisas aqui é o próprio petróleo. Vamos lembrar que o petróleo, na época da pandemia, chegou a negociar em preços negativos, né? E a puxada foi um pouco mais recente. E é isso que está influenciando o Bitcoin. Até olhando, aproveitando que já estamos olhando para o petróleo aqui, ó, no curtíssimo prazo, média de 21 cruzou para cima de 50 no gráfico diário. Então vamos ver também como é que fecha. Então estou olhando bastante commodities. Acho que a situação ainda da Bolsa Brasileira, o desenho ainda é para cima, mas sempre fiquei com essa dúvida como é que ele ia se sustentar. Seu resultado das eleições, a Bolsa fechou positiva, tá? E agora vamos ver se ela vai se sustentar. A gente tem alguns parâmetros para observar amanhã já no próprio pregão e para o fechamento da semana. Então era isso que eu queria falar. Eu acho que a gente tem que, quem vai tomar decisões de investimento não relacionada a trading especificamente, tá? Tem que ir com um pouco mais de calma, o cenário está mais complexo, eu já fiz alguns vídeos alertando sobre isso. Na questão de trading, a gente quer movimento, e movimento é o que está acontecendo. O único cuidado é questões de posição de um dia para outro em mercado muito volátil, como pode ser o caso da Bolsa Brasileira, dá para a gente tomar uns gapzinhos no meio do caminho. Legal? Mas era isso, esse era o recado. Se você gostou, deixe o seu like e se não está inscrito no canal, se inscreva agora.